Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos alguns trechos de um material chamado Israel Primeiro, a Verdade Revelada. É um texto assim que apresenta uma visão bem particular, sabe? Liga a identidade dos antigos hebreus israelitas diretamente a povos negros e afrodescendentes hoje espalhados pelo mundo. Uma perspectiva bem específica mesmo. Exato. A afirmação central é ousada, que esses grupos são os verdadeiros descendentes bíblicos. Nossa ideia aqui é entender como o texto constrói esse argumento, quais escrituras usa, né, e quais as consequências dessa visão. Uhum. É importante notar que o autor, segundo o material, recebeu apoio, mas também faz questão de esclarecer que não prega salvação exclusiva, e sim a restauração de Israel. Certo. Um termo que vamos encontrar bastante e se refere a esse povo redescoberto, né? Exatamente. É um ponto-chave para eles. Então, vamos lá investigar isso. O ponto de partida é a ideia de que a história desse povo hebreu preto, como o texto chama, foi deliberadamente apagada. Como ele liga isso ao presente? Bom, a conexão-chave que o texto faz é entre o tráfico transatlântico de escravos e a opressão histórica, sofrida por populações negras, com as maldições detalhadas em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28? Isso. Para quem talvez não lembre tanto, Deuteronômio é o quinto livro da Torá, a lei mosaica. E esse capítulo 28 descreve bênçãos pela obediência e maldições bem pesadas pela desobediência à aliança com Deus, ou Yahá, como o texto chama. Peraí, então o texto não vê a escravidão apenas como uma tragédia histórica, mas como, cumprimento direto dessas maldições bíblicas específicas sobre Israel? Nossa, é uma leitura bem forte. Exatamente. É isso mesmo. O texto argumenta que essas experiências históricas são a prova dessa identidade perdida. Ele até contrasta os verdadeiros israelitas, que seriam essas populações negras da diáspora, com os grupos hoje conhecidos como judeus. Ah, ele faz essa distinção? Faz. O texto descreve os judeus atuais como descendentes de europeus convertidos, chegando a citar a enciclopédia judaica para tentar apoiar essa diferenciação. Entendi. E a diáspora forçada, especialmente a menção em Devarim, que é o nome hebraico para Deuteronômio 28.68, sobre ser levado para um novo cativeiro em navios, isso é interpretado como juízo profético direcionado a esse povo específico. Fascinante essa construção. E como isso se desdobra? O que significa essa identidade redescoberta, segundo o texto? Você mencionou algo sobre primeiros frutos, né? Sim, sim. O texto fala em Israel, os primeiros frutos. A ideia apresentada é que existe uma ordem divina para a redenção. Sabe, primeiro viria o despertar e a restauração desses dispersos de Israel. Que seriam, então, os povos negros redescobrindo a Torá e sua identidade. Isso. E só depois, através deles, a redenção alcançaria as outras nações, chamadas no texto de gentios ou goim. O texto até cita Yeshaiá, o livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 6, que fala de Israel ser uma luz para as nações. Entendi. Então, nessa visão, a restauração de Israel não seria para excluir os outros povos? Como que o texto encaixa os gentios nesse quadro todo? Não, isso é crucial. O texto argumenta que essa restauração estabelece a ordem correta, mas não exclui, pelo contrário. Cita profecias como a de Zacarias 8:23, onde nações se apegariam aos israelitas para conhecer a Yah. Ah, tá. A perspectiva é que o gentio verdadeiro, digamos assim, reconhece essa primazia de Israel, busca aprender com eles. Fazendo referência a Romanos 11, sobre ser enxertado. Exatamente, sobre ser enxertado na oliveira de Israel. E, é importante, rejeita o que o texto chama de teologia da substituição. Aquela ideia de que a igreja substituiu Israel. Isso. Algo que o texto associa diretamente a Roma e à supremacia branca. Então, amar esse povo escolhido seria essencial para o gentio se conectar a Yah, segundo essa visão. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E reforça a ideia de uma missão para esse Israel redescoberto, certo? Exato. O texto enfatiza bastante que a missão original de Israel, e aí cita Devarim 4, 6, 8 e também Terrilim, Salmo 147, 19 e 20, era ensinar a Torá e a justiça de Yah às nações. Portanto, a autoridade para ensinar a verdade residiria primariamente nesse povo agora consciente de sua identidade. É isso. É a conclusão dele, sim.
E isso leva a uma espécie de hierarquia espiritual, pelo que o texto descreve. Como assim? Bom, o texto apresenta uma ordem clara. Yahvé no topo. Depois, os mensageiros celestiais, que lhe chamam de Malaquim. Em seguida, Israel atuando como sacerdotes e professores para o mundo. E, por fim, as nações, os Goim. Uma estrutura bem definida? Sim. E para garantir essa restauração, o texto se apoia muito na promessa lá de Jeremias 31, versos 35 a 37, que afirma que Israel jamais seria rejeitado por Yahvé enquanto as leis da natureza, tipo o sol e a lua, existirem, sabe? É uma garantia para eles. Ok. Então, resumindo a perspectiva dessa fonte que a gente analisou, temos uma reinterpretação radical da identidade israelita, ligando-a diretamente às populações negras da diáspora africana. Essa conexão toda se baseia em leituras bem específicas de profecias, da história da escravidão e das escrituras hebraicas. E essa identidade redescoberta traz consigo uma missão de ensinar e restaurar uma ordem espiritual. Exato. Onde os gentios também encontram seu lugar, mas ao reconhecerem essa estrutura liderada por Israel. É isso. Precisamente. É essa linha de raciocínio apresentada no material. E analisar essa perspectiva, como ela é construída no texto, nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Qual seria? Bem, se narrativas sobre quem somos, sobre identidade e pertencimento podem ser reinterpretadas de forma tão profunda, usando leituras específicas da história e de textos sagrados, como isso afeta a maneira como a gente se vê e como a gente vê os outros hoje em dia. Fica aí para pensar, né? Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.